Após a proclamação da República, o Brasil passou por diversas organizações políticas. Por exemplo, uma delas foi a política do café com leite, que foi uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico de um período da história do Brasil, denominado de República das Oligarquias. Esse procedimento consistia na alternância de cargos no presidente da República entre as oligarquias mais poderosas do Brasil, o estado de São Paulo, que era o produtor master de café, e o estado de Minas Gerais, que era o produtor master de leite. O Brasil, nesse tempo, manteve uma economia agroexportadora, dependendo mais do café. O acordo existente, que era da República das Oligarquias, foi desfeito, e nesse período, o então presidente Washington Luiz decidiu apoiar Júlio Prestes, que não era um político mineiro, e sim paulista. A elite mineira ficou muito insatisfeita e decidiu apoiar Getúlio Vargas, que era gaúcho e não paulista, e seu vice, João Pessoa. Guarde esse nome. Apesar da grande campanha mineira, Júlio Prestes ganhou. A elite mineira alegou fraude, mas João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado na Confeitaria da Glória, onde recebeu o troco do pão em bala. Embora a morte tenha sido por questões de briga pessoal entre João Pessoa e um inimigo jornalista, o culpado foi Washington Luiz. Com a atenção nacional em cima do atual governo, Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas, que havia perdido, assumiu a presidência no governo provisório. O governo Vargas é famoso pela criação de melhores leis trabalhistas, como o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. Melhores direitos para as mulheres, como o direito ao voto, Revolução Constitucionalista de 1932, radicalização ideológica e muitas guerras contra o governo. Já na Europa, a ascensão comunista influenciou o Brasil com a Intentona Comunista. A Intentona Comunista foi um conjunto de levantes de caráter revolucionário, operados por membros do Exército Brasileiro entre os anos de 1935 e 1936, em plena era Vargas. Esses levantes ocorreram em pelo menos 3 capitais do Brasil: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Essa revolta serviu de pretexto para um endurecimento do governo. Com isso, havia se descoberto um suposto plano, o chamado Plano Cohen, para tomar o Brasil num golpe comunista. Porém, este plano nunca existiu e foi apenas um documento forjado para instaurar a ditadura no país. O Estado Novo. A Carta de 1937 proibiu greves, opiniões, manifestações ou qualquer tipo de pensamento contra o governo. Houve muita censura, fechamento do Congresso e a centralização do poder somente para Vargas, o que desagradou completamente os militares. A ditadura de Vargas, ou o Estado Novo, trouxe desenvolvimento industrial para o país, causando o êxodo rural. Entretanto, as pessoas ficaram sem ter o que comer, pois somente poucas lucraram. Com a participação do Brasil na guerra, muitos ficaram insatisfeitos com a ditadura de Getúlio. Após muita pressão e manifestações, Getúlio foi deposto e a democracia retornou ao país. Em 30 de janeiro de 1933, após meses de negociações, o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, nomeou Adolf Hitler, um homem com uma oratória perfeita, ótimos discursos e um bigodinho na moda, chanceler da Alemanha. Anos depois, o então presidente Hindenburg morreu e Hitler assumiu a presidência, assim criando o Terceiro Reich. Após Hitler quebrar o Tratado de Versalhes,
a Alemanha melhorou economicamente e melhorou amplamente seu arsenal e seu exército. Em 1938, Hitler e sua tropa invadiu a Áustria. Não teve muito problema, já que a população austríaca é de descendência germânica e apoiava o governo de Hitler. Ainda em 1938, a Alemanha avançou para a Tchecoslováquia, na região habitada por germânicos, algo que o governo tcheco odiou. Para tentar frear o avanço de Hitler nessas áreas, houve o Acordo de Munique, onde a Alemanha, Itália, Reino Unido e França acertaram que a Alemanha pararia de atazanar a Tchecoslováquia e a Europa no contexto geral. Porém, em menos de um ano depois, a Alemanha invade completamente a Tchecoslováquia, mas os países aliados não fazem nada. Em 1939, Joseph Stalin, o então líder da União Soviética, e Hitler fizeram um pacto de não agressão, o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Em 1º de setembro, a Polônia foi invadida. Depois de tantos avisos e ameaças e o limite já lá em cima, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha nazista, e assim a Segunda Guerra Mundial começou. Na invasão da Polônia, o exército alemão usou uma tática completamente diferente da Primeira Guerra Mundial, onde se usava trincheiras e quase não se mexiam. Usaram uma técnica de guerra relâmpago ou blitzkrieg, onde tanques, aviões e exército passavam, respectivamente. A Polônia foi dividida em duas, uma parte invadida pela Alemanha e outra, de surpresa, pela União Soviética, no qual deixou a Polônia sem escapatória a não ser se render. Após a guerra ficar parada por um tempo em 1940, Hitler, buscando mais recursos e ficando sem saída para outra direção, forçou uma invasão bem-sucedida à Holanda e Bélgica, e, consequentemente, a França, que, invadida por alemães e italianos, não resistiu e se rendeu em 1940. O país foi dividido em dois: a França ocupada pela Alemanha e a França fantoche da Alemanha, a França de Vichy. Em 1940, surgiu o eixo Alemanha, Itália e Japão, ambos com um objetivo em comum: conquistar território e implantar sua cultura naquele local. Em 1941, a Alemanha, preparando-se há meses para isso, com mais de 13 milhões de homens, invade a União Soviética, dominando cidades ricas em minérios. Mas espera, e o pacto anti-agressão? Hitler não ligou para isso e simplesmente quebrou mais um acordo. Ao final de 6 meses de invasão, milhares de russos e judeus morreram. Os judeus eram inicialmente fuzilados pelas tropas alemãs. Entretanto, isso era demais até para as pessoas que puxaram o gatilho. Então, levavam os judeus para campos de concentração e os matavam com gás.
Os soldados, depois de um tempo, começaram a ficar sem comida, exaustos e com muito frio do inverno russo. Enquanto nazistas e as tropas fascistas italianas de Mussolini dominavam a Europa, o Japão dominava o Pacífico e a Ásia, dominando parte da China, Coreia e outros países da Oceania. Após os Estados Unidos cortarem completamente o petróleo dos japoneses no final de 1941, de surpresa, eles atacaram a base americana de Pearl Harbor e fizeram os Estados Unidos entrarem na guerra. Os aliados, formados por Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética, trabalhando em conjunto com o rigoroso inverno russo, conseguiram sua primeira vitória contra a Alemanha em 1942. Esse passo para trás da Alemanha foi super importante, já que foi um dos principais pontos para os aliados ganharem a guerra, já que em 1943 recuperaram boa parte do território e acabaram com a guerra na África. Pela África, os aliados, entre eles o Brasil, começaram a invadir a Itália. Tiram Mussolini do poder, o colocam na cadeia e mudam a Itália de lado, de novo, que agora luta do lado dos aliados. Hitler não gostou nada disso, invadiu boa parte da Itália e tirou Mussolini da cadeia. A parte não invadida ficou controlada pelos aliados, ficou conhecido como Reino da Itália, e a parte controlada por Mussolini, ou melhor, fantoche da Alemanha, ficou conhecida como República Social Italiana. Já no Pacífico, os Estados Unidos recuperaram aos poucos as ilhas ocupadas pelos japoneses. Após pressão e ameaça dos Estados Unidos, o Brasil cortou relações com a Alemanha. Como resposta ao rompimento de relações diplomáticas realizado por Getúlio Vargas, ocorreu em 1942, quando os submarinos alemães atacaram e afundaram 5 navios mercantes brasileiros. Os ataques indignaram a opinião pública e Getúlio Vargas declarou guerra à Alemanha naquele mesmo mês. Em 1943, o Brasil entrou para as tropas aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, para invadir a Sicília, região que estava dominada pelos italianos. O Brasil enviou mais de 25 mil soldados e teve grande importância para essa batalha, e, mais para frente, em 1945,
com o exército mais preparado e mais treinado, teve uma participação importantíssima na Batalha de Monte Castello. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral do norte da França, em 6 de junho de 1944. Quase 7.000 embarcações foram usadas na operação, transportando um total de 156.000 militares e 10.000 veículos para 5 praias ao longo do trecho selecionado na costa da Normandia, uma praia francesa. Cerca de 4.400 soldados morreram e mais de 9.000 se feriram ou desapareceram. Em 1945, a Alemanha já estava cercada. Estados Unidos e União Soviética estavam disputando para ver quem chegava em Berlim primeiro. Como o fim já era inevitável, Hitler se matou com um veneno chamado cianureto e com um tiro na cabeça, junto à sua esposa. Depois disso, o exército alemão os cremaram para não ser usados como prêmio em praça pública, assim como aconteceu com Mussolini. A União Soviética chega a Berlim primeiro e a guerra na Europa acaba. Mas no Pacífico, o Japão se recusava a se render. Os Estados Unidos usou de sua arma mais letal para acabar com os japoneses, lançando 2 bombas atômicas em 2 cidades diferentes, Little Boy, em Hiroshima, e Fat Man, em Nagasaki, entre 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, respectivamente.
O Japão, mesmo assim, não havia se rendido. Após ameaças de bombas em Tóquio, o Japão finalmente se rende. E, finalmente, a guerra acaba. Usando Minecraft e Control Balls, explicamos sobre a República do Café com Leite, a Era Vargas, a Segunda Guerra Mundial e suas partes mais importantes. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo inteirinho.